Exemplo, no caso, né, da PL das fake news. Anteontem, uma figura muito importante, né, no pensamento brasileiro moderno e que, no meu ponto de vista, em seriedade e preocupação da população com os argumentos, ele fica numa escala ladeada de grandes nomes da atual filosofia, como Valesca Popozuda. Felipe Neto, ele acusou o STF de estar praticando, né, o crime do artigo 359L, que é tentar, por meio de grave ameaça, impedir o bom funcionamento de um dos poderes constitucionais, que é o legislativo, porque ele falou: olha, Congresso, tem que aprovar, porque senão o judiciário vai fazer do jeito dele e vai ser muito pior. Você não acha que só isso é um motivo suficiente para demonstrar que o Congresso precisa reagir? Ou de outra maneira? Para que é que nós precisamos da PL se, mesmo não havendo lei, foi mandado que Google, Meta, que é dono do Facebook, Instagram e WhatsApp, Brasil Paralelo e Spotify, tirassem as suas opiniões contra a PL 2630, mas deixou ficar a favor. Você tira tudo que é contra, mas deixa o que é a favor. Então, se não existe lei, ele não poderia ter feito isso. Bom, enfim, não é motivo suficiente. Esse caso da PL da censura já não é bastante o suficiente para reativar a lava-toga? Pode ser que sim, né? Mas em relação ao Felipe Neto especificamente, Pavinato, quero dizer, a maior prova de que ele está totalmente equivocado é que, se ele dissesse exatamente o contrário, ele já seria bloqueado, já seria banido, já seria incluído em um inquérito de fake news, por exemplo. Então, quando ele pode dar esse tipo de opinião, mas não pode dar a opinião contrária, a gente já tem a prova materializada de que a gente já vive em um estado de alerta, que pode se agravar com a aprovação desse PL da censura. Essa é a primeira questão. E outra coisa, né? Ele opinar sobre funcionamento da estrutura do Estado entre poder legislativo e judiciário, daqui a pouco a gente vai ter uma doutrina de direito constitucional por Felipe Neto, maior doutrinador de direito constitucional do Brasil, que sabe quais são as competências de cada um dos poderes da República, né? Ou seja... Aí a gente já tem uma trinca de pensadores. Aí é a Valesca, o Felipe e o Reinaldo. Já dá para fazer um simpósio. E olha dá para fazer um simpósio. O que você está falando é tão importante que, Felipe, presta bastante atenção no que você está falando, porque você é campeão. Coitada da Valesca Popozuda. Eu só falei porque todo mundo falava na brincadeira, né, da filósofa. Ô, Pavinato, o que o Nelson falou é tão importante porque o Felipe Neto ele tem um hábito, inclusive, de estar de um lado, daqui a pouco ele muda de lado e fala outra coisa. Então abre o olho, Felipe. Ele é parente da Whoopi Goldberg. Pegou a piada? Mudança de hábito. Ele tem, então pode ser que esse seja pego aí pelo STF. Aí hoje você está de um lado, amanhã você está de outro lado, depende da conveniência. Bom, vai ter, você acha que tem que ter a lava-toga? Eu acredito que não é o momento adequado agora. Não acredito. Porque o momento é muito conturbado. Qual será o momento? O momento é, por exemplo, depois que se encerrar a CPMI... Que momento será, se não um momento em que estamos no sentido acossado? Quando sinto dor, vou ao médico. Quando sinto dor de barriga, vou à privada. Quando sinto acochada, vou ao mictório. Agora que o Congresso está ou pelo menos os deputados sentem-se ameaçados, por que não seria agora? Eu acho que agora acho que especialmente a oposição, que é quem está querendo ressuscitar essa questão da lava-toga, eles precisam focar na CPMI do dia 8, na CPI do MST. E depois que isso for acabando, eles podem pautar novos assuntos. Tem 4 anos aí para a oposição trabalhar. Não dá para fazer tudo de uma vez, senão dispersa a opinião e a importância, por exemplo, da CPMI do dia 8 se pulveriza com outros assuntos, como, por exemplo, essa da lava-toga. Então, acredito que não seria estrategicamente político. Porque não precisa começar já. Né? Fez o pedido, se o cara fez a leitura, pode começar depois. E faz o arranjo lá. Você sabe por quê, Pavinato? Vou até dizer. Porque, por exemplo, a oposição já teve uma vitória agora com a retirada de pauta. Eu estou cheio de dúvidas. A oposição já mostrou força agora com a retirada de pauta do PL da censura. Mostrou que, se fosse para votação, a oposição ia ganhar e o projeto ia ser arquivado.
Se, por exemplo, a oposição tem sucesso numa CPMI do dia 8, ou se tem sucesso na CPI do MST, ela chega muito mais forte depois para propor, por exemplo, a Lava Toga. Isso pode inibir, inclusive, muito mais. Eu vou te contar um segredo. Eu tenho tanto medo dessa oposição que você sabe que o correto, para você tirar uma coisa de pauta que entrou na ordem do dia, você tem que fazer o requerimento escrito, né? E o Orlando Silva ele fez o requerimento verbal, certo? Mas aí, você sabe quem é que fez um requerimento e protocolou às 16 horas e 42 minutos da tarde, pedindo a suspensão para a criação de uma comissão para novo parecer do PL? Quem? Deputada Sonise Barbosa, do PL. Ou seja, se faltava um requisito objetivo, material, intransponível para retirada de pauta de algo que estava na ordem do dia, está aqui. Mas daí isso aí cabe, por exemplo, uma investigação interna no partido para saber se ela não está em desacordo com a linha de atuação do partido. Desculpa, foi às 16 horas e 16 horas e 42 minutos e 26 segundos. O Partido Liberal poderia, por exemplo, investigar essa conduta dessa parlamentar. Mas daí eu já disse várias vezes, falei inclusive para você. Várias vezes. Várias vezes. Eu não vou cantar, você canta melhor que eu. Vezes. Eu já disse várias vezes aqui. É que tem um vídeo no YouTube muito bom, chama Vanessão do Ji-Paraná. Ah, eu não conheço. Você já viu, Vanessa? Já viram? Não conheço. Eu não conheço. É um vídeo muito bom, né? Um vídeo muito bom, porque ela era garota de programa de BR, né? Ji-Paraná fica, acho que Roraima, Rondônia, alguma coisa assim. É Rondônia. Né? Então, Ji-Paraná, aí ela ficava lá na BR, né? Aí passava mototáxi, de vez em quando parava ali, né? Para fazer Rondônia. Parava para fazer, né, um piquenique com ela, um converscote. Aí, um cara, e ela cobrava 20. Aí o cara só deu R$10. Aí ela pegou o tamanco, né? O sabor, e deu uma sabotagem, deu uma tamancada no painel da moto, e eles foram para a delegacia. E aí esses programas policiais maravilhosos, né, que nos deixam cientes da realidade brasileira, ó, o pessoal ali a produção já está assistindo ali, né? Aí ela fala assim, aí ele pergunta assim, o delegado pergunta para ela assim, né? Você conhecia o cara lá, mas ela fala, conheço várias vezes. Toda essa volta para explicar o várias vezes. Mas já que a gente está falando da estrada, eu tenho uma frase que fica na minha cabeça, que é aquele não entra não sem a ajuda de um profissional. Que eu até fui pesquisar, é um caminhoneiro, já que você falou das estradas de Ji-Paraná. Eu acho que essa frase, ela traduz muita coisa. Não entra não sem a ajuda de um profissional. Isso é ótimo, isso fica martelando na cabeça. Eu acho que não tem nada de marketing mais perfeito do que essa frase. Mas desculpa aí, Adi. Só para a gente poder concluir, eu acho que a CPI ela deve acontecer, mas não nesse momento. Acho que o Kobayashi falou muito bem e também tem um limite. Essa lógica de ter muita CPI já é até prevista pelo regimento. Acho que são 5 no máximo em andamento. Eu não sei se já tem 3 ou quantas já tem. Ou seja, não dá para ter muita CPI em andamento, que não a coisa se perde. Então, eu acho que a oposição que está organizada agora tem que focar na CPMI do dia 8, porque o Brasil precisa de algumas respostas. Depois a gente tem a do movimento do MST. Foca aí, ganha um pouco mais de força e pede a CPI da Lava Toga na sequência. Agora, mais uma vez ela é preterida, né? Mais uma vez ela é preterida. Porque assim, tanto esse país, a coisa tá... Já dizia o velho deitado, quem pode, quem não pode, sacode. E falando em pode, a gente viu, né? E ainda, claro, toda essa notícia que a gente viu, né, da questão da busca e apreensão na casa do presidente Jair Bolsonaro, no dia seguinte, né, a suspensão da PL 2630, a PL da censura, ou PL Calabar, para quem gosta de Chico Buarque, né, cala a boca, Bárbara. Logo no dia seguinte, né? Porque, veja, esse pedido da PF foi feito, se salvo engano, no dia 19 de abril. A concessão para isso foi dada no dia 28. Aí, justo no dia 3 de abril, né, foi feito isso. Então, é muita coincidência. Esse aqui é o país das coincidências. É coincidência demais. E aí, senhores,
Agora a oposição está nessa. Eles querem apresentar um projeto novo, tá? Esse projeto, eles querem dar autorregulação para as plataformas. Por quê? Qual é o medo deles? Eles acreditaram naquilo que o Felipe Neto falou. Porque, segundo o valor econômico, já está na ponta da agulha o STF regular esse tema se esse projeto for negado e negado por si só. Aí, meus queridos, eu pergunto a vocês, é necessária a regulação... Para quem você quer enviar uma mensagem? Olha, o meu Siri nunca funciona. Eu quero enviar uma mensagem para o STF. Vamos ver se ele responde. Você quer enviar ou alterar a mensagem? Não, aqui já apareceu o nome. Apareceu o nome do ministro. Eu esqueci que eu tenho o telefone de muita gente aqui. Deixa eu deixar melhor esconder. E ainda vai o link do várias vezes. Deixa eu deixar essa... Porque quando eu fico em casa, né, eu falo assim, sabe quando você está com preguiça, você não quer levantar da cama para regular o despertador? Né? Porque eu tenho que ter 2 despertadores em casa. Então, a Alexa sempre ouve. É uma maravilha, Alexa. Agora, a Siri, eu fico, ei, Siri. Aí eu começo a gritar sozinho, eu moro sozinho, é um show da vizinha. Ei, Siri! Não responde. E agora, no meio do programa, que eu nem falei não, mas eu gritei, não fez nada agora. Medo. Agora, do nada, ela vai. Medo. Ou... Você está coagindo a Siri. Ou a minha Siri, ela está grampeada. Ela está lá no... Mas você fica tranquilo que o presidente do Senado tem um projeto de lei para regular as inteligências artificiais. Nós vamos falar disso agora na sequência. Mas assim, com o negócio da PL, aí todo mundo tá lá. Bom, se a gente não aprovar, pode ser que o STF regule, pode ser que o Felipe Neto tenha razão, afinal de contas ele está dentro do governo federal. Ele sabe disso. Bom, poderia regular? Uma matéria como essa, Nelson? Uma matéria como essa que já tem lei suficiente? Olha, a função típica do STF é julgar, né? Para isso que serve o Poder Judiciário. Eles julgam. Eventualmente, eles têm as medidas atípicas que podem exacerbar o poder de julgamento. A gente tem as súmulas vinculantes, eles podem, inclusive, fazer audiências públicas para basear os seus julgamentos. A gente tem algumas outras medidas. A gente teve no histórico do Supremo Tribunal Federal algumas ocasiões em que, diante da omissão do Poder Legislativo para legislar a respeito de matérias que a Constituição manda que eles legislem, mas eles não fazem, o STF suprindo essa lacuna e regulamentando por decisão judicial. Mas que lacuna? O caso... Não há lacuna. Lacuna matata é lindo de ver. Exato. Pois é, não tem lacuna mesmo. Exatamente, eu ia entrar nesse ponto. Mas são casos em que a Constituição manda. Por exemplo, a gente tem alguns exemplos aqui, né? A gente poderia falar da ocasião em que o STF deu interpretação conforme a Constituição para a questão do racismo, por exemplo, que aproxima, né? Você sabe falar muito melhor sobre isso, que aproxima a questão da discriminação pela questão sexual, do racismo. A gente teve outros casos também parecidos, mas neste caso a Constituição não fala nada. A Constituição não determina que o Poder Legislativo crie uma regulamentação para as redes sociais ou para a internet. Por isso é que o STF não tem amparo legal para criar uma regulamentação a respeito do que é originariamente de competência do Poder Legislativo. É assim que deve acontecer. O Poder Legislativo, se quiser legislar, legislará. Se não quiser também, não precisa, porque não tem ordem constitucional para isso. Aliás, Pavinato, o nosso sistema de lei civil, lei penal, já vale na praça da internet. A gente tem falado isso aqui diariamente, né? E o Carlos Alberto também sempre fala que a praça é nossa. Exato. E aí, Ricardo, nesse país, veja bem, a LGPD já trata disso tudo, porque ela fala do tratamento de dados. E tem lá mais de 20 verbos significando o tratamento, entre eles impulsionar. Ou seja, o uso que se dá aos dados de uma pessoa, né, para que ela
receba coisas, para que o algoritmo entregue coisas, para que ela fique num escaninho em que ela vá receber determinado tipo de informação, isso já está na LGPD. Agora, a gente criou uma LGPD que não vale para nada, faz 2 anos que ela está aí, ninguém usou ainda a LGPD e querem criar uma lei nova. Aí você vê lá na Câmara o pessoal falando o Facebook, o Google, o Elon Musk. Tive que rir agora do Elon Musk. Não, fala a verdade. Serve para criar uma autoridade nacional de lei, de mais um cabide, espero que ainda seja bem utilizado. Mas a gente já tem o Código Civil, a gente já tem a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu acho que já tem bastante amparo legal para não haver a necessidade da criação de uma nova legislação. Talvez exista um ponto ou outro sobre a questão das Big Techs, aonde armazenar esses dados, quando a página da pessoa é apagada, que parece que não fica registrada aqui, depois que a pessoa apaga o registro dela numa rede dessa, fica só lá fora do país. Alguns detalhes que talvez pudesse ter uma legislação, mas com muita discussão, que foi o principal erro para mim desse projeto aí da censura. Primeiro, no projeto original tinha erros gravíssimos de censura, aí ele foi mexendo, chegou um momento que nem parlamentar sabia direito qual era o teor de fato da última versão do projeto, e aí uns falavam que tinha, que não tinha, enfim. Acho que tem pontos que a gente precisa olhar na questão das Big Techs. Se a gente olhar nas eleições, por exemplo, por que só caíram páginas de pessoas da direita? Eu não vi um da esquerda que eu saiba que a página foi derrubada, sem direito de defesa, sem absolutamente nada. Isso é um ponto que tem que ser observado. Tem espaço no Código Civil para essa discussão? Tem, mas as Big Techs não estão respeitando. Enfim, tem lei já, mas também não se respeita. O Kobayashi falou que não tem o embasamento do STF para ele legislar, mas eles acham, tá, Kobayashi? Vai dar uma volta acima, pá! Vai e faz. Aí você acha, Fábio, se não, a gente não consegue aplicar as leis que já tem há décadas, o que garante, as leis que foram feitas ontem, o que garante que nós vamos aplicar a lei de amanhã? Para que serve uma lei de amanhã se a gente não conseguiu cumprir a lei até hoje? Você sabe que em Portugal tem uma lei 27 de 2021, é até fácil pesquisar, e ela regulou... Não pesquisa, eu já te falei. Ah, é verdade. Vítimas do algoritmo. E ela regulou as Big Techs. Então, assim, foi uma leizinha curta, de fácil assimilação. O que ela diz? O que ela diz? É exatamente o que o colega colocou aqui. Esses pontos em que a legislação já existente não consegue... Porque, assim, é uma coisa nova, né? As Big Techs, elas é uma novidade no mundo contemporâneo. Então, tem coisas que o Código Civil de 2002 não prevê, que a Constituição de 88 não prevê. Isso é um fato. Então, precisa ter essa inovação legislativa. O que eu concordo com o Kobayashi, isso não pode ficar na mão do STF. Isso tem que ficar na mão do legislativo. O digesto resolve tudo até hoje. Hã? Se a gente ficasse no digesto romano, a gente resolvia tudo. Não tinha nem eletricidade.